será que eu deveria celebrar o Natal? Será que eu deveria participar de uma festa que talvez não tenha as origens no Evangelho ou seja uma festa pagã? Será que a gente deve fazer esse tipo de coisa? E eu quero dizer o seguinte, a gente deve aproveitar todas as oportunidades de honrar o nome de Jesus, de falar dele. Todo mundo está falando de Natal agora, está falando de presentes, todo mundo está na correria, se preparando para aquele evento que acontece uma vez por ano, onde as pessoas se reúnem e começam a desejar coisas do tipo paz, alegria, unidade, muita luz, muita saúde, não é assim? São coisas bacanas, são coisas boas, não é? Não tem nada demais a gente desejar esse tipo de coisa. Mas muitas vezes a gente foca todas essas coisas num dia só do ano. E por que a gente não aproveita e busca esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo todos os dias da nossa vida? Por que nos impede de desejar um Feliz Natal todos os dias? Porque o Natal, gente, e é isso que eu quero falar para vocês hoje, é muito mais do que uma celebração que acontece uma vez por ano, onde a gente senta na mesa, troca presente, come peru e panetone e vai embora. Briga com um pouco de família, né? Tem aquelas brigas de família. Alguém inventa de falar de política, outro inventa de falar de futebol e dá aquelas brigas, sai todo mundo de bico, né? Natal pode ser e deve ser muito mais do que esse tipo de coisa. E eu quero mostrar para você o que o Natal, à luz da Bíblia, significa para nós. Por que é tão importante a gente buscar e se lembrar do nascimento de Jesus? A primeira coisa que eu quero dizer para você, e por que o Natal é importante, por que a gente deve experimentar e viver o Natal todos os dias, é porque o Natal tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com o nascimento de Jesus. Um nascimento sobrenatural, anunciado por anjos, que aconteceu pelo poder do Espírito Santo numa virgem. Uma moça que ela estava comprometida com o homem, mas Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. E Deus a tocou com o seu Espírito Santo e gerou nela o próprio Jesus. Então, o Natal tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a pessoa de Jesus. E a gente vê nesse texto, no texto de Mateus, que ele se preocupa em dizer que esse menino que nasceria deveria ser chamado de Jesus. E a gente vai ver mais para frente por que o nome de Jesus. No texto diz assim, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para nós não faz muito sentido, porque Jesus é um nome conhecido para nós. Mas quando Maria e José ouviram o nome de Jesus, eles sabiam exatamente o que significava o nome de Jesus. Jesus significa salvação. O nome Jesus significa salvação. E isso tem a ver com, quando ele fala assim, porque o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele nasceu com um propósito de salvar o povo dos seus pecados. Quando a gente olha para a cena da manjedoura, né, o presépio bonitinho, o bebezinho ali na manjedoura deitado, é uma cena tão bonitinha, tão encantadora para nós. Mas o nascimento de Jesus tem uma profundidade muito maior. Porque o fato de Jesus ter encarnado, Jesus ser o Filho de Deus e ter que ter nascido para viver entre nós, significa uma coisa muito importante. Que para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, o próprio Deus teve que encarnar. O próprio Deus teve que abrir mão da sua glória, teve que se tornar homem, passar por tudo que ele passou, morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Você consegue entender, então, um pouquinho da profundidade da obra de Jesus? Você percebe que aquela aura de simplicidade, de coisa bonitinha que a gente vê na manjedoura, é muito mais profundo? Porque quando a gente recebe um presente, para pensar nisso, quando você recebe um presente, esse presente vai revelar um pouco de quem você é. A pessoa que está te dando um presente, ela procurou saber aquilo que você precisa, aquilo que você gosta, não é assim? Imagina que alguém venha para você e te dê a matrícula numa academia para você, de presente. O que essa pessoa está dizendo para você? Você está fora de forma, você precisa perder peso, você precisa ficar mais saudável. Então esse presente está revelando um pouco de quem você é, não é isso?
Está expondo você numa dificuldade que você tem, num problema que você tem. Ou se alguém te dá um livro com o título assim, 7 maneiras de ser mais simpático. Já pensou ganhar um livro desse? O que essa pessoa está dizendo para você? Você é um chato. Você é um mala. Não é isso? Quando Jesus nasce, quando ele é colocado na manjedoura, ele está falando o seguinte para nós. O que Deus está falando para nós? Vocês são pecadores. E o pecado de vocês é tão terrível, é tão grosseiro, é tão grande, que a única maneira de eu salvar vocês é eu me dar para vocês. E quando a gente entende, então, de fato, que o Natal é uma pessoa, a gente precisa entender o que essa pessoa representa. O que essa pessoa veio fazer no mundo. Jesus não é só um menininho bonitinho numa manjedoura, um bebezinho doce, uma fofurinha que você pega, aperta a bochecha e fala, ai que lindinho. Não, o Natal é muito mais profundo do que isso. O Natal é uma pessoa que decidiu abrir mão da sua glória. Jesus estava na eternidade com Deus, revestido de glória e majestade de poder. Mas ele decidiu olhar para nós e falar assim, eu vou lá resolver esse negócio. Eu vou lá pagar o preço para que eu possa ter essas pessoas comigo de novo. Então, quando a gente olha para o Natal, a gente não pode perder de perspectiva a verdade que Jesus é uma pessoa. Jesus não é um conto de fadas, não é um mito, não é uma história bonitinha. Tanto que o Evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia. Talvez você já tenha visto isso na Bíblia e talvez a maioria de nós tenhamos pulado essa parte. Porque a genealogia fala assim, fulano que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou assim. É um monte de nomes que a gente não faz ideia, alguns nomes esquisitos, e parece uma coisa chata, sem fundamento, sem importância. Mas quando Mateus começa a falar a respeito do nascimento de Jesus e coloca uma genealogia, fala de quem ele era filho, toda a sua ancestralidade, ele está fazendo com que a gente entenda que Jesus é uma pessoa de verdade, que tinha história. As pessoas sabiam de onde ele vinha, qual era a sua descendência. O objetivo do Evangelho de Mateus, quando ele coloca a genealogia, era mostrar que Jesus, de fato, vinha da linhagem de Davi e, por isso, ele cumpria o requisito de ser da linhagem de Davi para que ele pudesse ser o Messias. Então, a história de Jesus não é uma história bonitinha, uma história da carochinha que começa com era uma vez. Sabe? É alguma coisa que aconteceu. Jesus existiu, nasceu, ele encarnou de verdade, ele sofreu, ele tem uma história, ele tem uma ancestralidade, tem um passado que foi declarado ali naquela palavra, em Mateus, para que as pessoas pudessem entender quem de fato era Jesus. Quando o texto diz que era para cumprir a profecia de que a virgem daria à luz a um bebê, ele está se referindo à profecia de Isaías. E o próprio Isaías, quando anunciou o nascimento de Jesus, do Messias que viria, ele diz assim, lá em Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o versículo 6. Veja que, ao mesmo tempo que ele é um menino frágil, um bebê, que precisava que alguém cuidasse dele, educasse, protegesse, alimentasse, ainda assim, ele era o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Maravilhoso Conselheiro. Alguém que se identificou conosco. E isso é uma verdade que a gente não pode se esquecer. Quando Jesus encarna, quando ele vira homem, ele passa a experimentar tudo que nós experimentamos. Quando a Bíblia fala que ele é o maravilhoso conselheiro, tem a ver com o fato de que ele conhece as nossas necessidades, ele se identificou conosco. Ele sabe pelo que a gente passa. Você já experimentou pedir conselho ou contar alguma coisa sua com alguém que não faz ideia do que você está passando? Imagina que você perdeu um ente querido. Se você compartilha com alguém que nunca perdeu ninguém, essa pessoa pode até ter empatia por você, mas ela não sabe o que você está sentindo. Não é verdade? Se você está sem comida na sua casa e você comenta com alguém que
você está passando necessidade, se essa pessoa nunca experimentou isso, ela não vai saber sentir aquilo que você está sentindo. Aquilo que isso representa para você não vai fazer sentido para ela. Mas Jesus é um maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque ele se identificou conosco. A Bíblia fala que ele passou por tudo que nós passamos. Sabe, quando você se sentir injustiçado, por exemplo, Jesus foi injustiçado. Quando você se sentir traído por alguém, Jesus foi traído. Quando você sentir que você foi humilhado, Jesus foi humilhado também. Então, quando você sentir que está sofrendo no seu corpo uma dor muito grande, Jesus também sofreu essa mesma dor. Quando você sentir que você fez uma oração e Deus não respondeu do jeito que você imaginava, saiba que aconteceu a mesma coisa com Jesus. Jesus, lá no Getsemane, falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a resposta de Deus não foi: tudo bem, eu vou tirar. Não. Jesus teve que ir até a morte. Então Jesus sabe todas as coisas pelas quais nós passamos. Por isso que ele é um maravilhoso conselheiro, porque ele se identifica conosco. Ele sabe as coisas pelas quais nós passamos. E por causa disso, você pode se sentir consolado. Você pode se sentir acolhido pelo Senhor, porque ele sabe aquilo pelo que você passou. Jesus ser uma pessoa, o Natal ser uma pessoa, significa que Deus decidiu revelar o seu caráter, decidiu mostrar quem Ele é. A Bíblia fala que Jesus é a exata expressão de Deus. O próprio Jesus falou assim: se você vê a mim, você vê o Pai. Então, o desejo de Deus é que você o conheça, através de quem Jesus é. O Natal, ser uma pessoa, significa que eu posso me identificar com o Senhor, que eu posso saber quem Ele é, posso experimentar do seu amor, do seu poder, da sua graça, porque Ele agiu na minha direção. Jesus não falou assim: tudo bem, eu estou aqui de cima cuidando de vocês, te abençoando, e aí vai vivendo a sua vida. Não, Ele decidiu experimentar o que nós experimentamos, sofrer o que nós sofremos, para que nós pudéssemos ser livres de nós mesmos, dos nossos pecados. Você já experimentou falar assim para alguém: Deus te abençoe, e a pessoa fala assim: a todos nós? Eu fico incomodado quando alguém responde assim, sabe por quê? Porque dá a impressão que a pessoa não consegue receber a bênção de Deus de uma maneira individual. Parece que Deus só trata com a gente por atacado. Então, quando alguém fala assim: Deus te abençoe, fala assim: amém, Deus me abençoa, Deus trata comigo, Deus sabe o meu nome. Jesus disse que Ele conhece cada fio de cabelo. Quantos fios de cabelo você tem? Quando você acordou, Ele estava com você. Quando você foi deitar, Ele estava com você. Aquilo que você está pensando, Ele sabe. Ele sabe o seu nome, Ele sabe os seus desejos, sabe o seu futuro. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Inclusive em Apocalipse diz que nós teremos um nome que só nós e Deus saberemos. Tem coisa mais pessoal do que isso? Você não é um número, você é uma pessoa criada pelo Senhor com um propósito. Deus conhece você, ama você e abençoa você. Natal ser uma pessoa significa que todos os dias da nossa vida, não só no dia 25, hoje, amanhã, dia 30 de março, você pode olhar para o Senhor e saber que Ele encarnou para que você pudesse ter vida. Isso nos traz esperança, isso nos traz alegria. Lembrar que o Natal não é uma pessoa significa que Deus decidiu vir até nós, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele e saber quem Ele é. Deus, que era o Deus eterno, se fez um Deus finito. Deus, que era um Deus todo-poderoso, se fez vulnerável, porque Ele dependia de uma mulher para cuidar dele. Deus, que é o todo-poderoso, se fez fraco. O Deus que era cheio de glória se esvaziou e nasceu numa família humilde, numa condição humilde, viveu uma vida simples para que nós tivéssemos a bênção de Deus sobre nós. Jesus se identifica conosco na nossa fraqueza. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15 diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele sabe tudo o que você passa. Cada provação, cada tentação, cada dificuldade, ele experimentou. E ele venceu para que nós pudéssemos vencer também. Amém? O Natal não é só uma pessoa, mas o Natal também é uma promessa de Deus. Desde que o homem pecou, Deus já havia preparado um plano para que nós pudéssemos ser resgatados de volta, trazidos de volta para Ele. O Natal não foi um acidente. Jesus não nasceu por acidente. Desde a fundação do mundo, Jesus já havia sido preparado. Em todos os livros do Velho Testamento, a gente vê Jesus sendo manifestado de alguma forma. Josué foi um tipo de Jesus. Inclusive, Josué tem a mesma raiz do nome de Jesus. É Yoshua também. Assim como Davi é um tipo de Jesus. O rei eterno que haveria de reinar. O próprio Jó é um tipo de Jesus, que sofreu sendo perfeito. Jonas é um tipo de Jesus, porque foi engolido durante 3 dias dentro de um peixe. Então, a Bíblia toda aponta para Jesus, aponta para a promessa daquele que haveria de vir. Tanto que as pessoas, os magos que foram visitar Jesus, sabiam que viria o Messias. Eles foram inquirir onde haveria de nascer o rei dos judeus. Porque toda a história, desde a época da Babilônia, quando Daniel esteve lá, ele acabou difundindo as profecias de que o Messias de Deus haveria de vir. Então, o Natal é o cumprimento de uma promessa. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, Jesus, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Desde quando? Antes da fundação do mundo. Quando Jesus nasce, ele cumpre uma promessa. Isso mostra que Deus não fica atrás, não volta atrás nas suas promessas. Cada uma das promessas que nós temos na palavra de Deus e são para nós, podemos ter certeza que ele vai cumprir. A promessa que custou mais caro para ele, que era a sua própria vida, ele cumpriu. Então nós podemos ter convicção de que todos os dias nós podemos nos alegrar com as promessas do Senhor para nós. Ele não vai de faltar em nenhuma delas. Ele não volta atrás, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, é o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que em todas as promessas de Deus para nós, nós temos em Jesus o sim e o amém. Ele cumpre cada uma das promessas que ele tem para nós. Então, quando a gente se lembra que o Natal é também o cumprimento de uma promessa, nós podemos olhar para um Deus que não volta atrás, um Deus que pelo seu poder é capaz de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Prometeu nos guardar, nos sustentar, nos amar, renovar para conosco as suas misericórdias todas as manhãs. Isso é cumprimento da promessa de Deus. Quando a gente se lembra dessa verdade, que o Natal representa o cumprimento de uma promessa, a gente pode encarar as dificuldades do nosso dia a dia com esperança, com alegria. Porque sabemos que não vamos ficar desamparados. Porque sabemos que Ele há de cumprir cada uma das suas promessas. Agora, o Natal também é uma boa notícia. Natal é uma boa notícia. Natal não é o nascimento de uma religião em que vem alguém e fala assim, se você fizer isso, você vai para o céu. Natal é uma boa notícia porque significa que o Salvador do mundo nasceu. Evangelho significa que um novo rei apareceu e trouxe boas notícias. Todo um novo conjunto de regras de governo passaram a existir. Não é simplesmente um bom conselho, é uma boa notícia. Imagina o seguinte, se você ouve falar que explodiu uma guerra, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar pessoas que nos ajudem a organizar as nossas defesas, não é isso? Tem que chamar os reservistas, tem que treinar essas pessoas, preparar os recursos, mandar para a guerra e se preparar e lutar para tentar vencer essa guerra. Não é isso? Agora, se você recebe a notícia de que a guerra já foi vencida, o que você tem que fazer? Nada. Celebrar, se alegrar.
Agradecer aquele que venceu a guerra para você. Não é isso? A boa notícia do Evangelho é exatamente essa. A guerra foi vencida. Tudo que precisava ser feito para que você pudesse ser salvo, já foi feito em Jesus. Eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso crer no Evangelho. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 1, verso 12, assim, que todos quantos receberam a Jesus, ou seja, aqueles que creram no seu nome, significa que crer em Jesus, receber a Jesus, significa crer em Jesus, no seu nome, que é salvação. Se eu crer em Jesus, a essas pessoas, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu não me torno filho de Deus por aquilo que eu faço. Se eu sou uma pessoa que cumpre as regras, que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma pessoa que faz tudo de bom para os outros. Não é isso que me torna filho de Deus. O que me torna filho de Deus é crer no nome de Jesus, crer naquilo que Ele fez por mim. E isso muda a maneira da gente viver a nossa vida, gente. Porque quando eu creio que já foi feito tudo, eu não preciso ficar com medo. Eu não preciso ficar tentando me esforçar para conseguir agradar a Deus. No sentido de, se eu não agradar, eu não vou ser salvo. Eu agrado a Deus não para ser salvo, mas eu agrado a Deus porque eu fui salvo. A salvação me motiva a agradar a Deus. Eu não faço as coisas para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu me alegro e obedeço a Deus e faço a sua vontade. Então, o Natal é uma boa notícia e eu não posso me esquecer disso. A gente está cercado de más notícias todos os dias, não é isso? É guerra não sei aonde, é inflação, é desemprego, é pandemia. Todo dia, se você procurar, você vai achar uma péssima notícia. Alguma coisa que vai te trazer medo, vai te trazer preocupação. Mas a gente precisa, como cristãos, nos lembrar que nós temos uma boa notícia todos os dias. O fato de que Jesus nasceu. Quando Ele nasceu, a nossa história foi transformada. A partir daquele momento, houve esperança para nós. Existe alegria para nós. Quando o texto que relata o nascimento de Jesus, conta que Maria, grávida, foi visitar sua prima, Isabel, que estava grávida de João Batista. E o texto diz que quando Maria chegou e falou oi para Isabel, o bebê, João Batista, no ventre de Isabel, começou a pular de alegria. A vida de Jesus, que estava dentro de Maria, provocou alegria na vida de outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, que nós que temos Jesus dentro da gente, deveríamos andar por aí provocando alegria nas pessoas. A nossa presença, por termos Jesus dentro de nós, deveria provocar alegria nas pessoas. Deveria fazer com que as pessoas saltassem de alegria por causa da presença de Jesus em nós. O fato de Jesus ter nascido significa que Ele pode estar conosco hoje, habitar dentro de nós. Essa é a boa notícia que nós temos para compartilhar. Que existe esperança. O Salvador nasceu. O mundo estava perdido, estava em trevas. Mas porque Jesus nasceu, houve esperança, existe esperança. As pessoas estão com medo, preocupadas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas nós temos uma palavra de esperança, de alegria. Jesus nasceu e isso muda toda a história. E essa boa notícia é para todos, não é só para algumas pessoas, não é só para os escolhidos, não é só para os bonzinhos. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram e anunciaram para os pastores que estavam no pasto, cuidando das suas ovelhas. Não sei se você sabe, mas a função, a profissão de pastor naquela época era uma profissão muito insignificante. Ninguém dava bola para pastor de ovelhas. Uma pessoa que não valia nada. Mas foi para essas pessoas que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Na genealogia de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, a gente vê um monte de nomes ali. Se você parar para prestar atenção, existem vários nomes que não fazem sentido estar numa genealogia. E eu vou te explicar por quê. Hoje, quando você vai procurar um emprego, o que você leva? Seu currículo, não é? Aquilo que você fez, a experiência que você teve, né? Onde você estudou. Na época de Jesus, o seu currículo
Não era o que você fez, sua experiência, mas era da onde você vinha. Qual era a sua família. O importante, os valores daquela época eram da onde você vinha. Quem era a sua família. E na genealogia de Jesus, tem um monte de nome que ninguém colocaria. Tem assassino, tem prostituta, tem ladrão. Tem pessoas que eram consideradas pelo povo judeu impuras. Isso significa que todas as pessoas podem fazer parte da vida de Jesus. Jesus veio para cada um de nós, para todos nós. Não tem gente que pecou o suficiente para que não seja para que o poder do sangue de Jesus seja suficiente para trazer salvação para eles. Existe salvação para qualquer pessoa que se aproximar do nome de Jesus, que crer no nome de Jesus. Então, a boa notícia é para todos. É para qualquer pessoa. Não existe nada que possa nos afastar do amor de Deus. Não existe pecado maior do que a sua graça. Também essa notícia é de graça. João 3,16, que é um texto super conhecido da Bíblia, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que for bonzinho, todo aquele que for na igreja, que ler a Bíblia, que der o dízimo, que fizer boas obras, possa ser salvo. É isso que diz o texto? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é de graça. A presença de Jesus na sua vida é de graça. Basta crer no seu nome. É o texto que eu já li, João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em João 1,14 também diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando o texto diz que ele habitou entre nós, né, significa que ele, assim como no Velho Testamento, Deus habitava num tabernáculo no meio do seu povo, ele habita em nós hoje. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Ele habita dentro de nós. Deus queria tanto estar conosco que ele não se contentou em ficar perto, ele decidiu ficar dentro de nós. Jesus tabernaculou conosco, habitou entre nós. É por causa da sua bondade, da sua misericórdia, que ele decidiu estar conosco. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7, diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da sua vida eterna. Ou seja, foi a graça de Jesus, o poder de Jesus, que derramado em nós nos purificou para que nós pudéssemos ter salvação. Natal significa que Deus está conosco. O seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Ele não vai nos deixar, ele está conosco em todo o tempo. Hebreus 13:5 diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. O próprio Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Deus Emanuel não é o Deus que vai embora, é o Deus que fica, é o Deus que permanece. Jesus, quando estava para ser levado ao céu, ele falou assim: se eu não for, o Espírito Santo não pode descer. E é melhor que vocês tenham o Espírito Santo, porque ele vai estar com vocês em todo o tempo, jamais vai abandonar vocês, vai estar com cada um de vocês, cada um de nós. Então, Natal é a oportunidade da gente se lembrar dessas verdades, que Jesus é uma pessoa, que o Natal é uma pessoa, que é o cumprimento de uma promessa, que é a graça de Jesus sobre nós, que é boa notícia para nós, mas que significa Deus conosco. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que Natal não é uma data para a gente comemorar, mas é uma nova realidade que a gente vai viver. Quando eu esqueço
de comemorar uma vez por ano e passo a me lembrar dessas verdades todos os dias, eu passo a viver de uma maneira diferente. Sem medo, sem culpa, sabendo que a presença do Senhor está em nós todos os dias. Que as suas promessas são verdadeiras e fiéis. Que Ele está conosco e que Ele nos amou. E que Ele fez um antes e um depois, não só na história do mundo, mas na nossa história. Antes de Jesus, eu vivia triste, sem esperança, com medo. Hoje eu posso ter alegria, posso ter esperança e posso ter uma felicidade que não está vinculada às coisas que eu vejo, que eu vivo, que eu experimento, às condições do meu dia a dia. Estão vinculadas à certeza do cuidado de Jesus por nós. A salvação de Jesus foi feita através do seu sangue por nós. Com Ele hoje nós temos paz todos os dias. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade do homem não é dinheiro, não é saúde, não é a sua família, mas é ter paz com Deus. E isso é que vai trazer equilíbrio para todas as outras áreas da sua vida. Não sei se você se lembra, mas certa vez um homem paralítico é levado até Jesus, e porque ele não conseguia chegar até onde Jesus estava, eles desceram o homem paralítico pelo meio do telhado. Jesus viu a fé desses homens. Eles queriam que aquele paralítico fosse curado. A primeira coisa que Jesus faz não é ordenar a cura, é dizer o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Isso significa que a coisa mais importante da sua vida é ter os seus pecados perdoados, é ter paz com Deus. Todas as outras coisas são consequência da paz que nós temos com o Senhor. E hoje nós podemos ter paz com o Senhor, porque Ele é o Natal, Ele é a boa notícia de salvação. Ele se deu, Ele tomou iniciativa e veio até nós. Nós podemos então desfrutar do amor de Deus, não de um bebezinho bonitinho, fofinho, mas do Deus Todo-Poderoso, que decidiu se encarnar, que cresceu, morreu, mas ressuscitou e voltará para nos buscar com poder, glória e majestade. Esse é o Deus que vive hoje em nós, que cuida de nós, de quem nós temos esperança, em quem nós temos esperança e em quem nós aguardamos a sua volta para nos resgatar. Nós podemos viver a alegria do Natal todos os dias, se nós nos lembrarmos dessas verdades. Que o Natal é uma pessoa, que o Natal é uma promessa, que o Natal é uma boa notícia. Que o Natal é Deus conosco todos os dias.